e desencarnados também. Vamos primeiro para os avisos. Falar sobre a AME Piauí, né, que promove, no sábado, dia 8, feijoada para arrecadação de recurso prol do Ambulatório Médico Espírita. Também tem a jornada 2017, que será em agosto, dia 11 e dia 12, no Metropolitan Hotel. As inscrições R$ 80,00. Maior informação, o pessoal da AME está aqui com lanche, certo? Eles estão aí para dar qualquer informação, ou pelo site, né, que é o www.amepiauí.com.br, jornada 2017. Temos também as inscrições do 8º Congresso Espírita Piauiense, no valor de R$ 80,00, pode ser dividido em 3 vezes no cartão. E a inscrição pode ser feita aqui na nossa livraria ou no www.feppiauí.org.br. E está sempre com posto de atendimento aí aos domingos, de 5 às 7h30 da noite, para qualquer inscrição. Tá? E falar também sobre quem desejar fazer o curso da mediunidade aqui na federação, né? Qualquer pessoa que queira fazer, lá na livraria, fazer lá a inscrição, falar com o pessoal para fazer sua fichinha, seu cadastro. Que, inclusive, o curso de mediunidade fala sobre o estudo e a prática. Tem também o show espírita de Carlinhos Conceição, dia 26/7, às 19 horas, no Teatro 4 de Setembro. R$ 20,00, tá? E também feito o pagamento, né, aqui na livraria da nossa federativa. Bom, o nosso tema da noite de hoje, como vocês estão vendo aí, né, Justiça das Aflições, causas atuais e anteriores, com o nosso palestrante, nosso companheiro Eduardo Belfort. Vou ler uma pequena leitura para iniciar o nosso primeiro momento da noite de hoje, que diz, do livro de Chico Xavier, Ceifa de Luz, que ele fala, aflição e tranquilidade. Bom, obrigada. Bem-aventurados que choram, diz-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço pode a alma passar por dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando, as próprias experiências no plano físico torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, ensistrando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz, recusando a lição, ou doente, abandonando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinitivamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de infânia e flagelação, nas quais se despenham, além do campo material, e tanta negligência primorosas enjedadas na auréola fuga do poder humano.
erguendo para si próprias masmorra de prantos e envelhecimento que as esperam, inflexíveis, transposto e limiar traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fingindo a bênção do trabalho e do sacrifício, a afeição de oásis sedentores de imaginárias alegrias para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que se povoam em reias de loucura e desequilíbrios na vida espiritual. Valorize a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que se propõe a escurar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferia para ensinar-nos a verdadeira acessão à humildade da manjedoura. O imposto constante do serviço aos necessitados. A incompreensão dos companheiros contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho de amor em plena cruz de morte. Vamos relaxar para a nossa prece inicial. Deus maior, Pai de todos nós, aqui estamos em busca da Tua luz, do Teu auxílio. Todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Apieda-te, Pai, dos nossos problemas, das nossas aflições. E alivia, Pai, a cada momento aquilo que precisamos para melhorar o nosso espírito. Te pedimos muita luz, muita paz. E te pedimos também para o nosso companheiro, palestrante da noite de hoje, a luz necessária para que possamos aprender e receber aquilo para a melhora do nosso espírito. Te pedimos uma espiritualidade maior aqui presente, a Tua proteção, a Tua luz, e para todos aqueles que não puderam estar aqui na noite de hoje, recebam igualmente esta luz de proteção, de amor e de paz. Que assim seja. Passo para o nosso companheiro Eduardo Belfort. Talvez seja bom. Ok? Boa noite. Acho que tá bom, né? Acho que tá legal. Pronto, tá certinho. Queridos amigos, é com muita alegria, com muito prazer que estou aqui novamente nesta casa, na qual eu sempre encontro tantos bons amigos, né? Já há algumas décadas, acho que posso dizer já isso, nos enquadramos ou nos inserimos entre os imperfeitos trabalhadores da doutrina espírita e já conseguimos, durante esse período, fazer um ciclo de amizades que consideramos muito valoroso, muito importante para a gente, a ponto de, talvez, podermos classificar esse grupo de amigos como a nossa segunda família. E sempre que sou convidado para vir aqui, a Casa Máter da Doutrina Espírita Piauiense, a Federação Espírita Piauiense, eu me sinto muito feliz, muito honrado, muito alegre mesmo, porque sei que sempre quando saio daqui, colho muito mais do que aquilo que ofereço. Nós todos que estamos aqui, vocês podem ter certeza, nós estamos imersos em um ambiente que o simples respirar já nos faz bem.
Essa casa, assim como todo centro espírita sério que trabalha com dignidade, com responsabilidade, e como todos os outros centros de outras denominações religiosas com o mesmo propósito, são previamente trabalhados pela espiritualidade. Então, quando os senhores e senhoras estão sentados nesses bancos aí, estão aurindo energias, fluidos, que são muito bons para a saúde do corpo, para a saúde da mente, em uma palavra, para a saúde do espírito. E a oportunidade de servir, mesmo diante das nossas grandes imperfeições e limitações, Deus nos concede essa chance de fazer algo em favor do próximo de maneira desinteressada. É um presente que a gente recebe de Deus. Então a gente tem que ser muito grato por um convite desse e procurar estar aqui com o coração aberto, com sacrifício de outros compromissos de ordem familiar, tudo bem, mas com muita alegria, com muita jovialidade, com muita empolgação, porque isso é muito bom. Todos nós somos chamados a servir na causa do Cristo, e todos nós temos grandes oportunidades de fazê-lo, em quaisquer que sejam as nossas áreas de atuação. No nosso meio familiar, com a nossa esposa, com o nosso esposo, na educação dos nossos filhos, junto com os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho e em todas as circunstâncias da vida. Em todos os momentos somos chamados a ser espíritas e em todos os momentos, portanto, somos chamados a sermos cristãos. Isso implica um compromisso muito grave, devemos obedecer e acatar com responsabilidade na medida das nossas limitações. Sim, porque a gente, e já ingressando no nosso tema de hoje, a gente cai bastante, né? A gente tropeça a todo momento da nossa vida, né? Mas como nos alerta Emmanuel, só tropeça aquele que caminha, né? Se o indivíduo está parado, ele não tropeça. Então, se estamos tropeçando, é porque talvez estejamos nos movimentando, estamos caminhando. Então, diante das quedas, o melhor fazer é levantar, bater a poeira e seguir em frente, né? Com ânimo renovado. E esse caminhar para frente significa ou vai exatamente ao encontro daquilo que queremos falar hoje, que é, em outras palavras, a lei de progresso. Nós, gente, nós que somos espíritas, e eu digo isso, gosto de iniciar as nossas conversas assim, porque sei que muito provavelmente haja pessoas aqui que estão vindo a um centro espírita pela primeira vez, né? Então, assim como uma espécie de um introito, gostaria de esclarecer alguns pontos. A doutrina espírita, conforme nos ensina pedagogicamente Allan Kardec, não possui dogmas, verdades inquestionáveis, absolutas, insusceptíveis de discussão, não. Tudo o que o Espiritismo apresenta à humanidade deve ser raciocinado. Por isso que Kardec nos adverte que fé verdadeira só é aquela que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. O próprio Allan Kardec nos disse, não custa repetirmos isso. Por mais que muitos de nós já tenhamos ouvido bastante essa frase, mas Allan Kardec nos ensina, isso é valioso. No dia que a ciência, diz Kardec, no dia que a ciência me provar que um determinado postulado espírita está errado, deixarei o espiritismo ou este postulado espírita e seguirei a ciência. Porque a fé tem que ser raciocinada. Por isso é que em Espiritismo não há dogmas, portanto inquestionáveis. Tudo que nós lemos no Espiritismo tem que ser questionado. No entanto, como se trata de uma filosofia, além de uma religião, e também de uma ciência, há postulados, há crenças fundamentais que se apresentam o ponto de partida para a compreensão de todo o edifício da doutrina espírita. Esses postulados, ou esses pontos de partida, ou ainda estas noções fundamentais, são, primeiro, a existência de Deus. A espiritualidade nos diz, insiste conosco para que creamos em Deus. E o raciocínio lógico também nos demonstra isso, uma vez que se somos criaturas é que deve haver um Criador, alguém responsável por todo o equilíbrio que rege o universo, o impulso da vida, a evolução das espécies, a criação de tudo quanto existe. O ponto de partida é Deus.
Nós acreditamos também que somos indivíduos eternos, que nós tivemos um nascimento, em determinado momento saímos das mãos do Criador, mas nós não temos um fim. O que morre quando o indivíduo morre é o corpo. Ou seja, o que ocorre é a desencarnação. O espírito, ele é eterno e ele continua caminhando para frente, rumo à sua evolução, em sucessivas reencarnações. A nossa casa verdadeira é o lar espiritual. Estamos aqui com a finalidade de aprender, mas a situação de encarnados é uma situação transitória. E nós evoluímos a cada reencarnação, porque a cada uma delas nós aprendemos aquilo de que necessitamos nas experiências dolorosas ou felizes, que merecemos naquele momento ou que precisamos naquele momento, como homem, como mulher, como uma pessoa saudável, como uma pessoa desprovida de saúde, uma pessoa abastada financeiramente, uma pessoa completamente desvalida em termos monetários. Em determinadas encarnações temos a felicidade de termos filhos, em outros não. Em algumas encarnações nós temos a alegria de compartilharmos com um ser amado as alegrias e as dificuldades da existência, em outras nos cabe o aprendizado da solidão. Então a gente vai aprendendo a cada momento segundo as nossas necessidades. E quando eu falo momento, eu falo de reencarnação, porque cada reencarnação é assim, é um segundo diante da eternidade. E acho que hoje, mais do que nunca, nós compreendemos isso. Eu falava com um amigo meu alguns dias atrás, dizia o seguinte: o frentista do posto de gasolina, geralmente abasteço meu carro, a gente conversando lá enquanto ele passava lá o cartão, e ele falou para mim: já é 30 de junho. Acho que foi mais ou menos essa data, 28 de junho, finalzinho de junho. Já é tanto dia de junho. O ano já acabou. Está na metade, né? Já estamos chegando na segunda metade do ano. Vocês têm essa sensação também? Parece que hoje a vida corre muito mais rápido, né? De repente, a gente já se aproxima, já passamos da metade do ano. Quando a gente prestar atenção, a gente já está se aproximando do Réveillon e já começa a ver aquelas propagandas na televisão, as músicas natalinas que são tão bonitas, né? E de repente a gente já começa a fazer planos para 2018 e assim sucessivamente. Se antes um ano durava muito, hoje em dia parece que é assim, né? De um segundo para outro as coisas mudam. Então, realmente, hoje a gente compreende ainda melhor, por algum motivo, que a reencarnação, uma encarnação é um segundo. Passa tão rápido diante da eternidade a que nós somos destinados, queiramos nós ou não. O indivíduo que põe fim à própria vida, ou que tenta pôr fim à própria vida, a primeira dor que ele experimenta é a frustração, porque ele se descobre vivo depois de morto. Ele se descobre, portanto, eterno, imortal. Que frustração, né? Que dores, que dificuldades esse irmão apresenta. Daí a necessidade de termos sempre em nossas orações esses irmãos e em nossas melhores mentalizações, para abreviar-lhes o sofrimento. Bem, então a gente vai evoluindo e crescendo e aprendendo através das sucessivas reencarnações. E algumas são felizes relativamente, outras são tão infelizes. Dentro de uma mesma encarnação, nós temos momentos de grande felicidade e momentos de dores desesperadoras. Por que isso? Por que a gente se depara com momentos de transição? Por que há determinadas pessoas que no berço já começam a experimentar um sofrimento que lhes acompanha durante toda a vida, até o leito de morte? Porque que outras, diferentemente, parece que a sorte lhe sorri durante a vida toda, ou boa parte dela, sem que aquela pessoa tenha feito nada para merecer aquilo. Pelo contrário, às vezes, com a nossa mania de julgar e de censurar, a gente coloca aquela pessoa em um conceito não muito bom aos nossos olhos. Nos parece uma pessoa cheia de vícios, de defeitos, de arrogância, de egoísmo, e, no entanto, parece que a sorte somente sorri para aquela pessoa. Outras, no entanto, aparentemente boas, corretas, justas, humanas, têm que sorver aquele cálice de fel todo dia, um depois do outro, né?
E a gente fica pensando assim, por que isso acontece, né? Por que essas coisas são assim? Bem, primeiramente, antes de iniciarmos a explanação acerca do porquê que isto acontece, vamos, como sempre devemos fazer, no começo, no meio de tudo o que fizemos, que vamos fazer, como sempre devemos proceder, vamos lembrar de Cristo. O que Cristo nos disse acerca do sofrimento? Nós sabemos que quando ele veio à Terra, mais de 2000 anos atrás, ele não podia falar claramente às pessoas. Você imagina aí Jesus Cristo falando para o povo ignorante da Palestina, do Oriente Médio, naquela época, há tantos séculos? Olha, a lei de causa e efeito diz isso, isso e aquilo outro. Olha, quando você reencarnar, você poderá sofrer as consequências do seu acerto ou desacerto. Ninguém ia entender absolutamente nada. Ele teria passado como um louco. Na verdade, não porque pelo seu brilho espiritual, pela sua intensidade luminosa e energética, a própria presença dele acalmava o coração das pessoas, sem que ele precisasse falar nada pela boca. Ele falava pela sua presença, pela energia que dele irradiava. Mas ninguém ia compreender nada se ele falasse nesses termos claros. Então ele se utilizou de parábolas. E muitas vezes, por não saber que o seu interlocutor não compreenderia o que ele desejava falar, e como um profundo conhecedor da alma humana, ele apenas dizia, diante das dificuldades, paciência. E foi assim que ele fez a primeira informação que ele nos dá referente ao sofrimento. Antes de entender por que a gente sofre, ele não podia dizer isso claramente, mas ele dizia, diante da aflição, paciência. Diante da dor, paciência. Diante da incompreensão, paciência. Diante do julgamento, paciência. Diante do ódio e de todas as adversidades, paciência. Ele disse isso de que maneira? Ele disse nos ensinando, bem-aventurados os aflitos. Então a primeira constatação da mensagem cristã diante das adversidades, paciência, meus amigos, paciência. E eu falo para vocês com toda honestidade, eu falo isso para os meus próprios ouvidos. Mas é uma lição de Cristo que a gente deve ter na nossa mente desde o momento em que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e depois que a gente dorme também, quando a gente está desprendido espiritualmente. Paciência. Sabe por quê? Quem aqui não sofreu nesta vida? Quem é que se julga vacinado contra as adversidades no futuro? Quem é que pode garantir o dia de amanhã? Ninguém. Nós não sabemos. Às vezes, uma pessoa tem uma vida, vamos imaginar aqui, 10, 20, 30, 40, 50 anos, de grande felicidade, de saúde, de realização, de harmonia familiar, etc. E de repente, naquele determinado momento, starta alguma coisa e a vida vira de cabeça para baixo. Não acontece isso, gente? Né? Acontece tanto, né? Acontece dentro da nossa casa, acontece conosco, acontece com amigos, com desconhecidos. De repente, contra todas as previsões, o mundo vira. E o que era paz é só sofrimento. Então, antes de a gente compreender, querer raciocinar sobre o porquê disso acontecer, vamos deixar um pouquinho o raciocínio de lado e pensar no coração. Paciência. Olha a mensagem que Cristo nos diz aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você analisar com profundidade esta mensagem, com a profundidade que a nossa inteligência limitada nos permite, vocês vão observar que ela não oferece respostas para as indagações daquele que sofre. A única informação acerca disso que ele nos dá está no final. Porque deles é o reino dos céus. E a população ignorante daquela época pensava o quê? Bem, reino dos céus é um reino que virá quando chegar o dia talvez do juízo final, ou quando chegar um outro Messias, ou quando
o que se falava, a noção que se tinha de felicidade era toda tomada pelas concepções materiais. Então, quais eram os gozos que o céu oferecia? Leite, mel, virgens, prazeres. Olha que visão equivocada que se tinha dos céus naquele momento. Mas Cristo não podia dizer mais do que isso, porque as pessoas não compreenderiam. Então ele apenas disse, por quê? Porque aquele que sofre, aquela pessoa possui o reino dos céus. Tá bom. A reação das pessoas é, não entendi muito bem, mas o senhor está dizendo, vamos acreditar. Mas a primeira parte é uma parte que fala ao coração. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então Cristo nos fala ao coração antes que nos fale a mente. Mas, posteriormente, por volta de 1850, veio à Terra, desceu à Terra, uma imensa falange de espíritos, sob a supervisão do nosso mestre, nosso irmão mais velho Jesus Cristo, com a finalidade de codificar aquilo que posteriormente chamaríamos de doutrina espírita. E veio com a finalidade de falar claramente, de retirar o véu das mensagens que Cristo nos apresentou por meio de parábolas. E essa mensagem espírita, acerca do tema que nos ocupa na noite de hoje, vem nos dizer o seguinte: não se revolte, tenha paciência com o seu sofrimento, tenha resignação diante das adversidades momentâneas da vida, porque o único responsável pela sua dor é você mesmo. Previna-se do julgamento que você faz do próximo quando você tropeça, quando você cai. Geralmente quem o empurrou foi a sua própria imprudência, a sua incúria, o seu descuido em relação ao seu próprio comportamento. A doutrina espírita vem nos dizer claramente que nós precisamos vencer a hipocrisia, que ela ainda existe em maior ou em menor medida em cada um de nós, e que nos induz adiante da adversidade, da dor. A primeira coisa que a gente faz é apontar o dedo para alguém, num arroubo de irracionalidade, às vezes de ira, de fúria, de descontrole. O primeiro ato é julgar, é procurar um culpado, quando na verdade as responsabilidades são exclusivamente nossas. A causa primeira de todos os males está no coração do indivíduo. André Luiz nos fala claramente: o bem, todo o bem deriva de Deus, do Criador. Todo o mal deriva da criatura. A questão que a gente tem que considerar, no entanto, é: mal existe? O mal é algo dotado de existência concreta? Ou seria o mal apenas a ausência do bem? Assim como a escuridão é apenas a ausência da luz. Será que o mal não é uma lacuna a ser preenchida pelo bem? E será que nós não estamos em busca desse trabalho há milênios, milhares de milênios, desde o nosso berço da criação? Qual é a principal responsabilidade de todo indivíduo? É realmente ser o provedor da casa? É realmente trabalhar e conseguir dinheiro, amealhar patrimônio e criar inúmeras obras de pedra que o tempo destruirá? É claro que as responsabilidades que nós temos no tocante ao crescimento material da humanidade são também muito relevantes. Mas será que é essa a nossa fundamental preocupação? Será que é nisso que devemos realmente concentrar os nossos esforços? Quantas horas por dia nós passamos trabalhando para conseguir dinheiro? E quantas horas por dia nós passamos trabalhando a consciência para construirmos virtudes? Se a gente fizer uma conta matemática bem rápida aqui, a gente vai perceber que a gente separa talvez 8 horas por dia trabalhando
para conseguir matéria, com muita generosidade, alguns minutos, para a gente conseguir acumular aquilo que é eterno mesmo. São as nossas virtudes, os nossos valores, aquilo que vai acompanhar para a gente depois que a gente partir daqui. Então a gente tem que fazer essa reflexão. Mas o Espiritismo vem nos dizer que o sofrimento que bate à nossa porta talvez seja consequência dessas escolhas erradas que vimos fazendo desde a nossa origem. Ele vem nos dizer que você, como disse agora há pouco, você, quando eu falo você, eu falo de mim mesmo, evidentemente. Você, portanto, nós todos, somos os responsáveis pelas infelicidades que batem à nossa porta. E veja bem, o Espiritismo vem nos dizer isso colocando as coisas em termos claros, mas ele não é inédito. Religiões milenares já nos ensinavam isso, sobretudo as orientais. Observem aqui esse ensinamento budista, milenar, portanto. Nascemos, vivemos e morremos inúmeras vezes, mas o nosso eu fundamental permanece como essência eterna da vida. Eu fundamental é o espírito. Para entender os resultados da nossa vida, olha só que perfeição, para entendermos os resultados da nossa vida, é importante analisar as causas que geramos, não que geraram, que geramos constantemente, desde o infinito passado. Todas as religiões têm as suas virtudes, porque nenhuma delas, pelo menos que eu conheça, diz, salvo interpretações equivocadas de mentes em desalinho, mas nenhuma delas diz, faça o mal que você colherá a felicidade. Nenhuma delas diz, agrida o seu irmão que você será bem tratado por ele. Todas as religiões, nisso, são consensuais. Elas dizem o quê? Faça o bem que você colherá a felicidade. Faça o mal que você colherá infelicidade. O que o Espiritismo vem nos dizer de maneira mais clara, e mais clara que todas as outras? Ele nos diz o seguinte: se você está sofrendo, e se você não consegue divisar nesta existência atual a causa do seu sofrimento, é porque certamente a causa desse sofrimento está numa vida anterior a esta. É esta a porta que nos abre a perspectiva reencarnacionista. E isso tem um efeito, se é que eu posso me expressar desta maneira, de complementar, ou melhor, de esclarecer, sem parábolas, aquilo que Cristo já nos ensinava. Quando Cristo dizia e diz paciência diante da adversidade, o Espiritismo nos diz paciência diante da adversidade, porque a causa da sua dor é o seu comportamento, nesta ou em vidas pretéritas. Desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições. Ele deve ser todo poderoso, todo justiça e todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus, e hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Entretanto, ninguém pode ignorar que os momentos por que passamos são momentos muito difíceis, não é não? Os momentos por que passamos são momentos de transe, ou como se tem costumado falar nos nossos estudos espíritas, momentos de transição, ainda de transição planetária. Divaldo, sem dúvida nenhuma, o espírita e a pessoa que mais
com maior propriedade tem falado sobre o tema, a transição planetária, em todas as suas palestras, em seus ensinamentos, nos vídeos, nos áudios aos quais a gente tem acesso, o que a gente observa é uma preocupação muito grande para que as consciências do momento, as consciências do presente, estejam alertadas sobre a gravidade do momento por que nós estamos passando. Quando a gente observa atentamente o mundo que nos cerca, sobretudo por intermédio dos meios de comunicação, a gente talvez vá chegar à conclusão equivocada de que o mundo está andando para trás e não para frente, né? Tanta violência, tanta discórdia, tanta desinteligência, tantas agressões, muitos crimes de toda a natureza, né? Muita corrupção, né? Muito desmando, né? Ou seja, em uma palavra, tanta tristeza, tantas aflições, né? E a gente pensa assim, poxa, então o mundo está andando para trás. Na verdade, quando o Espiritismo nos fala da lei de progresso, se equivocou, porque o que nós estamos vendo é um regresso. Todos nós concordamos, sem dúvida, que o momento é grave e que há uma crise moral muito grande e que a população, não apenas brasileira, mas do mundo inteiro, se ressente, sobretudo os jovens, se ressentem da falta de grandes lideranças morais que as conduza, que as ilumine, que as oriente. Faltam líderes, faltam exemplos. E o que se vê é agressões, desrespeitos dentro da família, pornografia desde o momento em que se acorda até o momento em que se deita, inclusive nas manifestações culturais, como particularmente eu digo as musicais, pornografia na música, pornografia nos filmes, em todos os lugares, desvirtuando esse santuário energético extremamente importante que é a sexualidade humana. O que a gente observa são violências de toda a natureza, impunidade e tudo mais. E a gente desavisadamente conclui, então as coisas estão muito piores do que antes. Será mesmo? O que é que nos traz aqui? Nós, todos os que estamos aqui, encarnados e desencarnados, nós estamos à caça do quê? Nós estamos procurando o quê? Preencher algo que está faltando, é ou não é? Divaldo, recentemente, em uma das suas palestras, que são todas maravilhosas, nos traz uma informação que para mim é valiosa. Achei lindo ouvir aquilo. Ele disse assim, eu falava isso lá no Paulo de Tarso, na terça-feira passada. Ele disse assim, nunca, nas minhas muitas décadas de pregações, de palestras, por todo o mundo, nunca vi tantos jovens em busca da espiritualidade. É verdade. É verdade. Nunca houve, ao mesmo tempo em que a gente está percebendo que nunca houve tanto desmando, tanto desrespeito, tanta ingratidão, também nunca houve tanta procura pela espiritualidade. O que parece um paradoxo, não é verdade? Mas não é, gente. Não é. A literatura espírita nos informa que há mais desencarnados do que encarnados na crosta terrestre. Perdão. Há mais... Foi mau contato, né? Pronto, não me chama mais, obrigado. Há mais encarnados do que desencarnados no planeta Terra. Para pensar nisso. Ah, mas nunca houve tanta violência. Vocês estão, ou nós, quando falamos, estamos falando de uma perspectiva exclusivamente encarnada e material. Quantos? Lógico, se nós regredirmos 5 décadas, nós talvez reduzamos a população mundial a 1/4 do que ela é hoje. Então é lógico que hoje há mais desmando, há mais agressão e há mais violência. Nós somos meio que como se fossem cactos, cheios de espinhos, que quando nos aproximamos uns dos outros, nos perfuramos reciprocamente. O que acontece é que hoje há mais cactos andando por aí. Há mais encarnados,
Mas isso não significa dizer que haja um regresso. Pelo contrário, faça de si mesmo uma análise. Quantos erros você, meu irmão, você cometia há 10 anos atrás, que hoje você não comete mais? Todos nós podemos fazer uma análise sincera e veremos que estamos melhorando, nós não estamos piorando. Porque a lei é de progresso, a lei não é de regresso. A gente tem que compreender isso. A gente tem que fazer essa justiça conosco mesmo. Nós temos que ser justos, severos no apontar os nossos próprios erros, mas justos no reconhecer os nossos avanços, as nossas lutas vencidas, o reerguer-se depois da queda. E assim a humanidade. Qual é a expectativa de vida hoje de um indivíduo, de uma pessoa? Eu estava assistindo hoje na TV, hoje mesmo, que a expectativa de vida na década de 40, no começo da década de 40, no Brasil, era abaixo dos 50 anos. Daqui a 20 anos, a expectativa de vida média brasileira vai se aproximar dos 90. Isso representa um avanço nas ciências. Nós mesmos, há algum tempo atrás, éramos nós os que frequentávamos o circo romano como um mero exemplo, tantos circos que havia no mundo, e que nós julgávamos cristãos e jogávamos os vivos para que fossem devorados por feras para o nosso prazer. Sabe o que a gente fazia? A gente comprava um salgadinho e ia lá comer assistindo aquilo, achando ótimo, era o entretenimento do domingo. E a gente voltava para casa e conversava com a esposa sobre amenidades, como se tivéssemos presenciado algo mais banal do mundo. Nós somos assim hoje? Não. Nós avançamos, nós evoluímos, nós melhoramos. E aquelas pessoas que hoje estão no mundo e cometem esse tipo de atrocidades? Como é que a gente vê isso? Cristo, sempre Cristo, Ele nos advertiu. É necessário que o joio cresça ao lado do trigo. São duas ervas extremamente parecidas, uma faz o pão, a outra envenena, mas elas crescem juntas. E é necessário o quê? Separar o joio do trigo. Mas quando ele fala que é necessário separar o joio do trigo, ele não diz que elas não devam crescer juntas. Pelo contrário, é ao contato uma com a outra que ambas evoluem. É ao contato com a violência, com as agressões, com as tristezas, que nós aprendemos a dar valor à paz, à harmonia, ao amor e à fraternidade. São em momentos de transe e de transição planetária, portanto, em que o homem evolui. E é esse o momento que nós estamos vivenciando hoje. A questão é, Cristo nessa mesma parábola ao final conclui, mas a teia, ao final, atear fogo, amarra o joio em feixes e ateia fogo nele. Qual é a razão disso? É exatamente o momento em que estamos vivenciando a transição planetária. Os indivíduos recalcitrantes no mal, obstinados na violência, no desrespeito, no egoísmo, nos vícios de toda a ordem, estas pessoas, e talvez esteja eu incluído entre elas, estão tendo a última chance de reencarnar neste planeta, as últimas chances, os últimos momentos. A transição planetária, a separação do joio do trigo, está ocorrendo já. A questão é que nós somos imediatistas. O que é que nós queremos? Ontem, agora, já. Como crianças, quando querem um pirulito, pede para o pai, e ele não dá, a criança chora, esperneia. Ela não sabe esperar. Nós somos crianças morais, estamos com pressa. É natural do nosso momento evolutivo, mas a modificação está em curso. As coisas estão acontecendo. Compete a cada um de nós fazer, entretanto, uma escolha. Serei eu um fator a mais de desestabilização?
Serei eu um a mais a tecer imprecações, críticas ácidas, ofensas aos governantes? Serei um a mais a dizer, diante de um ato de violência, tem que matar, lei de talião? Serei eu também um a mais a voltar aos instrumentos de 3.000 anos atrás, a pena de talião? Ou será que eu, diante da nova proposta do Cristo, deverei compreender aquilo e seguir em frente, e perdoar, e crescer ao contato com a adversidade? Ah, mas é muito difícil, Eduardo. É dificílimo. Sabe por que é difícil? Porque a gente age como cristão. A gente já aprendeu a agir como cristão em muitos momentos, mas a reagir como cristão é difícil, né? Quando a gente fala, eu faço uma caridade, eu aconselho, eu auxilio, tal. Mas na hora que pisa no nosso calo, a gente esquece tudo que a gente aprendeu e a gente quer retribuir na mesma moeda. Reagir como cristão é bem mais difícil, né? Mas não é impossível. E nós estamos a caminho disso. Mas voltando aqui, sem desvirtuar mais o nosso tema. Se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam uma família. Assim também os acidentes que nenhuma providência pode evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença. Sobretudo, aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. Né? E a gente se depara com esses questionamentos. De onde vem isso? Se a gente agride alguém e é imediatamente agredido, a gente sabe qual foi a causa do nosso sofrimento. Mas quando a dor bate à nossa porta contra todas as previsões, e aí? Vamos ver aqui o exemplo de um pai de família e de uma mãe, pais de família, que educam os seus filhos em valores morais sólidos, se preocupam com eles, dão bons exemplos, e apesar de todas as previsões, de todo o esforço, aquele filho se desvirtua completamente. Ele, sobre não querer estudar, também não quer trabalhar, envolve-se em vícios, envolve-se em crimes, e é ingrato com os pais, e os agride e tal. Aí a gente pensa, meu Deus do céu, o que foi que houve? E são tantos os exemplos assim, né, que a gente observa. O que foi que houve? Acredite, meu amigo, se você tem um filho problema que te causa sofrimento, e se você não consegue encontrar agora, nesta encarnação, as causas disso, é porque vocês muito possivelmente delinquiram juntos no passado. Muito possivelmente delinquiram juntos no passado. Nós não nos encontramos aqui. Tá bom, perfeito. Estou concluindo. Nós não nos encontramos aqui. Ah, só um tempinho? Ah, perfeito. Gente, por favor, tem um Celta aí, prata, OEA 0608, está com a porta aberta, tá? Ok. Podemos continuar? Então, gente, a gente não se encontra aqui no convívio com as pessoas que nos cercam à toa. As pessoas que se reúnem para fundar um centro espírita, elas não estão ali à toa. Elas assumiram compromissos na erraticidade e talvez encarnações pretéritas para resgatar débitos de faltas que cometeram juntas no pretérito. Muito possivelmente. Irmãos se reencontram, pais e filhos também. E é ao contato de uns com os outros que nós aprendemos aquilo que precisamos aprender. É na família, na verdade, que a gente encontra muito frequentemente os nossos maiores amores e os nossos maiores dissabores. Não é? É no seio familiar que nos acolhe que a gente às vezes
volta do trabalho e pensa, vou voltar para encontrar meu filho, dar um beijo, eu estou morrendo de saudade. Você viu ele de manhã cedinho, mas está louco para dar um beijo nele de novo, né? E outras vezes, você pensa assim, meu Deus do céu, eu não quero voltar para casa que eu vou encontrar meu irmão. E a gente vai brigar de novo. A gente não se encontra à toa. A gente se encontra no núcleo familiar com os nossos amores e com aquelas pessoas que nos causam sofrimento para que possamos aprender juntos. E particularmente, aquelas que estão ali nos causando sofrimento representam um resgate para a gente em razão dos nossos erros pretéritos. Tudo que a gente faz fica anotado. Eu não digo nem anotado, porque a anotação você apaga. Sabe quando você queima o couro da vaca? Aqui dele não sai, né? É mais ou menos tudo que a gente faz fica anotado no nosso tecido perispiritual. Todas as palavras que a gente fala, os nossos pensamentos, bons e ruins, as nossas atitudes, as nossas expressões faciais, os nossos gestos, a nossa grandeza em perdoar, a nossa pequenez em guardar rancor, diante de todas as circunstâncias da vida. Isso tudo fica guardado nos arquivos mais profundos da nossa consciência, durante toda a eternidade. Você e eu somos reflexo, ou reflexos, de tudo aquilo que nós fizemos, nas talvez centenas, milhares de encarnações que nós já experimentamos, desde o nosso berço espiritual até hoje. Está tudo aí, guardado dentro do seu coração. Você hoje é fruto de tudo aquilo que você fez. Então, se a gente se depara com as adversidades da vida, a gente deve procurar exatamente dentro de nós as causas dessas adversidades. Não no outro, não no trabalho, não no trânsito, não no clima e não na política, mas dentro de nós. É aqui que reside a causa primeira das nossas felicidades e infelicitações, sem exceção. Sem exceção. Está tudo dentro de nós. Inclusive enquanto nação. Inclusive enquanto nação. Sim, porque eu acredito que muitos aqui já têm essa informação. Nós temos também essa expressão karma, é uma expressão hindu, não é uma expressão espírita, mas todos compreendemos muito bem o que significa, né? Karma, né? Vamos falar de lei de causa e efeito, mas utilizando esse termo para ser coerente com a expressão de uso comum, nós todos temos um karma coletivo. Imagine as graves consequências que o povo brasileiro, enquanto nação, assumiu ao importar os negros da Europa. E durante 300 anos, crescer, desenvolver a nação ao custo do degredo, da morte, da separação de famílias, das humilhações as mais diversas. Então todos nós, não somente individualmente, mas como grupo, todos nós temos os nossos karmas coletivos, pelos quais teremos que responder. Todos nós temos os nossos karmas, permanecendo nesse termo, os nossos karmas familiares. Ou você acha que quando um filho, em tenra idade, nele se desenvolve uma doença que o leva a tanto sofrimento e às vezes a desencarnação ainda criança, e os pais com o coração dilacerado. Por quê? Porque é certamente algo porque necessitava passar não apenas a criança, mas os pais também. Muito possivelmente em razão de equívocos cometidos em conjunto no pretérito. E eu sei que é difícil a gente refletir assim, sobretudo quando a gente está sofrendo nas dores mais agudas. Às vezes a dor é tão lancinante que a gente não tem nem capacidade naquele momento de pensar nesses termos. E é preciso que nessa hora um irmão se achegue de nós com o coração aberto, com doçura nas palavras e abra nossa mente. Eu tenho uma pessoa na minha família que durante muito tempo sofreu bastante. Muito tempo sofreu bastante
e ela dizia para mim, me ajude, reze por mim, porque eu não sei rezar. Eu falei, não, todo mundo sabe rezar. Rezar é levar pensamento a Deus e transcender isso que nos cerca. Rezar é conversar com o alto. Rezar é sair de si para algo maior. Mas tudo bem, eu vou rezar sim. E conversando com essa pessoa e dizendo para ela das coisas em que eu acredito, e particularmente da lei de causa e efeito, as coisas foram mudando, o tempo foi passando, e ao final da vida essa pessoa me disse uma vez, Eduardo, eu não sei o que eu teria feito da minha vida naquele momento se eu não tivesse, pelo menos por hipótese, trabalhado com a possibilidade da reencarnação. Se você não tivesse me dito, olha, você está sofrendo assim, não culpe a causa aparente do seu sofrimento. Analise a sua consciência e compreenda que se a causa da sua dor não está agora, está na encarnação pretérita. E mais, nada, a não ser a vida e Deus, nada é eterno. Tudo vai passar. 30, 40, 50 anos de sofrimento. Isso também passa, como nos adverte o nosso memorável Chico Xavier. Isso também passa. Então essa pessoa no final da vida me dizia isso. E eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Diante de tantos erros que cometi, talvez um acerto. Então olha o valor que a crença na reencarnação tem. Quantas lágrimas foram secadas? Quantos gritos de dor foram calados? Quanto desespero cessou, mesmo sentindo o sofrimento? Mas quanto de desespero não cessou? Pela simples crença de que eu sofro porque fiz sofrer. Eu sofro, mas um dia não sofrerei mais. O indivíduo que trabalha com a perspectiva reencarnacionista, eu li isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma alegoria que eu acho perfeita. É como aquele homem que está no vale e se sobe uma montanha e vê que além daquele vale há outros e outros e outros vales e outras montanhas. O indivíduo que não acredita nisso, que acredita que aqui começamos e aqui terminaremos, que somos finitos, é aquele indivíduo que está no leito do vale e de lá não sai. E ele vivencia um problema. E tudo que ele olha são paredões. Acabou. Qual o sentido da vida? Tem porquê. Crendo na reencarnação, na sobrevivência da alma após a morte e na pré-existência dela ao nascimento do corpo físico, nós entendemos, então é que alguma coisa anteriormente eu fiz. Então isso vai cessar, a depender do meu comportamento de hoje. Que coisa maravilhosa isso. E já me aproximando da conclusão, é esta a mensagem que eu queria deixar. Tudo passa. Por mais agudas sejam as dificuldades que experimentamos no momento, elas vão passar. Mas elas vão passar mais rápido ou mais lentamente, dependendo da nossa vontade em querermos caminhar para frente mais rápido ou mais lentamente. E caminhar mais rápido ou mais lentamente, ou melhor, caminhar mais rapidamente para frente significa dizer maior empenho na luta contra os nossos principais inimigos, que são os vícios, o egoísmo, a maledicência, o julgamento, a falta de ternura, falta de amor ao próximo, a lassidão. Esses filhos do egoísmo que ainda temos no nosso coração e que travam a nossa evolução. Quanto maior empenho nós tenhamos em lutar intensamente contra o nosso egoísmo, contra as nossas imperfeições, esquecer um pouco a vida alheia e cuidar da nossa intimidade moral, mais rapidamente a felicidade vai sorrir para a gente, vai bater a nossa porta.
É o empenho de cada um de nós que nos impulsiona para frente. Espiritismo não salva ninguém. O passe não salva ninguém. Nós que temos que nos salvar a nós mesmos pelo nosso autoconhecimento, pelo empenho na luta contra nós mesmos. E para isso nós temos uma ferramenta muito boa, muito forte, muito importante, que é a oração. Meus amigos, naquele momento em que a dor estiver mais forte, em que o desalento bater a porta, em que o desânimo acometer a gente de maneira mais intensa, é a hora em que mais intensamente temos que recorrer a Deus. E a ferramenta que nós dispomos para isso é a oração. Quer falar com Deus, quer levar o nosso pensamento, quer transcender, quer se afastar um pouco da matéria que nos cerca e cuidar mais das coisas que são eternas, que são as coisas do Espírito. Tinha alguns trechos que eu queria falar para vocês, mas eu vou concluir aqui lendo uma mensagem do nosso irmão Chico Xavier, quando ele nos ensina que nós somos aquilo que atraímos. Está bem pequenininho, aí talvez os que estejam atrás não consigam ver, mas eu vou ler para vocês. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo às tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu queria me despedir, desejando a todos uma boa noite, mas antes de tudo, agradecendo ao nosso Pai Maior e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos aqui e pedir sinceramente a Deus que vocês estejam muito bem acompanhados ao sair daqui, que voltem para suas casas em paz, com muito amor no coração. Passa a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. A nossa federativa agradece o palestrante da noite de hoje. Agora vamos para o segundo momento, que é o momento de passe, tá? Não precisa de ninguém levantar das suas cadeiras, certo? Na hora que abrir a porta, entra fila por fila, para não desconcentrar os nossos passistas, porque ali nós vamos ter troca de energias. Agora vamos para a nossa prece final. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte paz, esperança e fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Só coração, só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Com Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas espelhos deve refletir a vossa santa e puríssima imagem. Que assim seja. Graças a Deus.